Convido que sentem-se junto à mesa para que haja uma maior proximidade e interação. Vamos lá, vamos lá. Por favor, é um prazer. É só que eu sou meio distraído, daqui a pouco eu deixo a mochila, vou embora e levo tudo aqui. Não é o ideal. Boa tarde a todos. Esse evento faz parte da Virada Sustentável, né? A gente submeteu o nosso projeto de lei e ele foi aprovado e, portanto, estamos aqui hoje fazendo parte, né, da Virada Sustentável, o que mostra a importância do tema. Eu agradeço muito a presença do professor Luiz Carlos, mais uma vez, nos apoiando. O seu saber é sempre muito bem-vindo. A gente sempre gosta muito de ouvi-lo falar, né, pelo seu conhecimento, né, amplo, principalmente desse tema tão complexo que é a resiliência. Eu agradeço também a presença da secretaria, né, a representante da secretária Ana Perini, que está aqui, e a presença de todos vocês. Eu, desde já, passo a palavra. Assista a partir de agora a palestra que integra a programação da Virada Sustentável. Estará em debate a proposta para a formação das redes locais de resiliência com o diretor da Faculdade de Engenharia da URGS e do Centro de Prevenção de Desastres, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, na Sala Sarmento Leite. Seja minha teimosia e meu caráter positivo, né? Eu acredito que as coisas podem acontecer, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa agenda que a gente vem discutindo, né? Eu, desde o início, sempre me coloquei à disposição, né, do projeto e à sua disposição, porque esse é um dos temas necessários e urgentes que a gente tem que encarar como sociedade. E é um tema que tem uma repercussão mundial, né? Quando a gente começa a falar de resiliência, ele hoje está ocupando grande parte das preocupações e das publicações científicas que começam a discutir resiliência. Nós já estamos discutindo resiliência de subsistemas, resiliência de edifícios, resiliências da infraestrutura. Se a gente for ver um pouco como é que a gente usava esse termo, né, ele começa sempre com a capacidade de superar choques. E ele, muito tempo, foi usado na psicologia, né? Porque ele dizia muito das pessoas de como é que a gente pode superar traumas, como é que a gente pode ser colocado sob condições estressantes e retornar a um ponto de conduta, desenvolvimento normal, né? Só que agora ele começa a ser entendido como algo que se aplica a tudo. E é muito interessante isso, porque se a gente for pegar a essência da resiliência, essa necessidade de perdurar, de superar choques, ela se imbrica, né? Ela se combina com a própria essência da vida, né? Toda vida tenta se perdurar. A questão nós não podemos tomar medidas inteligentes para aumentar nossa chance de perdurar, né? No momento que a gente usa um colete salva-vidas para andar de barco, no momento que eu uso um capacete para andar numa moto, no momento que eu faço um reservatório para me armazenar água, no momento que eu construo um muro para que as criaturas não me ataquem, né? Tudo isso foram trilhas que a gente começou a fazer nesse sentido de, olha, eu entendo que existem perigos, eu entendo que existem riscos e eu preciso me preparar para eles, eu preciso tomar ações que possam mitigar esses riscos. E se a gente traz isso para a sociedade moderna, né, em que a sociedade começa a ter então uma vulnerabilidade cada vez maior pela ocupação que o próprio ser humano tem hoje no planeta, né, a gente começa a ter então uma complexidade de desafios cada vez mais importante. Esse mesmo espírito de resiliência que nos levou a usar roupas, a nos proteger, a nos organizar em grupos sociais, hoje ele é ainda mais importante. Mas, na essência, eles são as mesmas coisas. Existem ações estruturais que eu possa fazer para proteger mais as minhas cidades. Existem ações de coordenação entre as pessoas, de criação de redes, de senso social que possam me ajudar a mitigar choques, ou me preparar para choques, ou reduzir estresses que eu receba dentro de uma sociedade atual. Existem
estratégias para que as pessoas se sintam parte e, portanto, estejam dispostas a trabalhar para que a gente possa ter um ganho social. Todas essas agendas estão por trás da resiliência, né? Quando a gente fala que a gente quer um Rio Grande resiliente, na verdade, a resiliência é um caminho. Nós nunca vamos chegar a ser resilientes a tudo, né? Se a gente pegar o próprio caso de Fukushima, no Japão, é um caso típico, é uma sociedade que, por N razões, tinha muita preocupação com as questões de riscos, treinamento, preparação das pessoas, obras para isso, né? Vejam um sistema que a gente tem ali contra uma possível inundação de Tóquio, são túneis enormes por baixo da cidade, né, para que a gente possa absorver a água. E, no entanto, daqui a pouco você tem um evento como aquele tsunami que supera tudo aquilo que a gente tinha planejado. Então, sempre vão existir possibilidades de choques, sejam eles choques associados a desastres naturais, sejam eles choques sociais ou econômicos, né? Ou seja, eu estava comentando agora, uma cidade do interior que dependa de uma única cadeia econômica ou de uma única empresa, muitas vezes, né, ou de um único setor, né, um grande frigorífico, indústrias do calçado que estejam ali, e se muda um pouco o panorama econômico, ou se aquela indústria decide que pode fazer mais sentido ela ir para um outro estado, a gente pode ter uma sociedade que se desmantela, né? A gente não tem, se ela não estiver preparada. E por isso que a gente fala muito de resiliência junto com diversidade, né? A gente precisa ter mais diversidade social, econômica, porque isso te permite tu conseguir responder melhor a esses eventos, né? A gente vem tendo uma crise global que vai ser a crise da água no século XXI. A gente sabe que as fontes de água vão ficar cada vez mais difíceis. A gente tem desafios, né, de sustentabilidade, de que os recursos naturais vão ser cada vez mais caros, vão ser cada vez mais escassos, vão estar longe das cidades. Produzir concreto em São Paulo significa muitas vezes ter que trazer pedra lá de 80 quilômetros e levar concreto por dentro de uma cidade toda engarrafada, com todas as dificuldades que eu tenho para fazer isso. Como é que eu vou superar isso e ainda ter um modo compatível com as sociedades modernas? Parte disso vão ter que ser mudanças de cultura, parte disso vão ter que ser mudanças de opções, talvez, né, de comportamento, de infraestrutura que a gente tenha, e parte disso vão ter que ser adaptações sociais. As cidades modernas, quando elas cresceram demais, elas fizeram com que a gente perdesse um pouco aquele senso de comunidade que existiam nas comunidades menores, né? De ajudar um ao outro, né? A gente se cercou em pequenos castelos, né? E de alguma forma, e perdeu muito do convívio social. Hoje se fala muito das cidades ativas, aí a gente visita algumas cidades em que as pessoas caminham mais, em que eu tenho o comércio mais aberto, em que eu tenho uma vivacidade e todos se sentem melhor. A gente caminha em cidades que têm mais uma relação melhor com o verde, com o natural, e a gente se sente melhor, né? Agora, a gente não adianta a gente ter que viajar para se sentir bem, nós vamos ter que começar a construir isso nas nossas cidades. E isso é um trabalho de longo prazo. Por quê? Porque algumas escolhas, a essa altura, são difíceis de se mudar sem custo ou sem opções difíceis de se fazer. Então, a resiliência, de alguma maneira, une todas essas agendas que a gente tem aí de desafio para o século XXI. E ela não é uma escolha, né? Ou seja, assim como a gente não escolhe estar vivo, ou até escolhe, mas é quase natural a gente fazer um esforço para estar vivo, é natural que as cidades tenham que passar por se pensar. O desafio é em que medida que a gente pode se preparar para isso, né? Eu acho que quando o Porto Alegre entrou dentro da rede das 100 cidades resilientes foi muito bacana, porque foi de alguma forma um reconhecimento de algumas tradições importantes daqui de participação popular, né? Foi o principal argumento que fez com que a Rockefeller se interessasse por Porto Alegre, foi essa capacidade de articulação que essa cidade já demonstrou em alguns momentos. Talvez a gente até tenha perdido de alguma forma, né? Mas que eu acho que está sendo recuperada. Quando eu vejo os jovens que hoje chegam na nossa universidade lá, eu sinto muito assim essa preocupação. É claro que eu ainda tenho que ter uma atividade econômica, é claro que eu tenho que ter meu sustento, é claro que eu tenho que... Mas existe uma preocupação de que eu quero um pouco mais. Eu quero devolver algo, eu quero me envolver em causas que façam sentido. Eu quero ter um impacto social que possa melhorar o nosso bem comum, né? Então, isso começa a invadir um pouco a nossa sociedade. As pessoas estão em busca de agendas de alguma maneira, né? E que bom que a gente possa, talvez, capturar elas pela agenda da resiliência. E, nesse sentido, o trabalho político de liderança é extremamente importante, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem compreender as agendas maiores ou não conseguem imaginar que elas possam ter repercussão de fato, né?
Eu venho comentando aí na entrevista que a gente estava dando como é importante que a gente, a partir do momento que a gente tenha trazido o vocábulo, né, como simbologia e significância, a resiliência é importante. A partir do momento que a gente começa a botar um estímulo até aos municípios para que eles pensem sobre a resiliência. Isso não é uma política a mais. Isso é talvez integrar as políticas que já estão existindo. Né? Eu acho que essa talvez seja a importância. Nós não estamos criando uma agenda nova. Nós estamos dizendo que as agendas que existem têm que cada vez estar mais alinhadas e tem que entregar. Né? A gente tem que entender para onde a gente está querendo caminhar com a nossa política de educação, com a nossa política de gestão de riscos, com a nossa política de sustentabilidade ambiental, com a nossa política de desenvolvimento econômico. Essas coisas têm que começar a caminhar de uma maneira mais harmônica, porque muitas vezes a gente constrói políticas que, inclusive, não convergem, né? que muitas vezes colocam desafios ou vetores completamente desassociados, e aí a gente entra quase que numa sociedade em crise porque ela não consegue cumprir as coisas que ela própria está se colocando como agendas. Então, a resiliência diz assim, olha, vamos aprender com o que já aconteceu, vamos ativamente pensar que a gente precisa ter um caminho de melhoria contínua nesse sentido, vamos prestar atenção no que nos ameaça no campo social, no campo econômico, no campo ambiental, vamos construir a sociedade de tal maneira que a gente possa ter um certo nível de flexibilidade, de cooperação, de coletividade, de senso de coletividade, de tal maneira que a gente possa, desde ter redes de suporte no caso de um desastre, até ter relações que permitam mais facilmente pessoas poderem mudar de setor econômico. Tudo isso passa por se ter uma estruturação, né, das políticas públicas, uma estruturação das políticas de desenvolvimento e um reforço das relações de comunidade, de alguma maneira. Né? Então, quando a gente olha a resiliência, é uma agenda do século XXI, mas às vezes a gente tem que voltar para coisas que a gente perdeu ao longo do caminho do desenvolvimento. Né? Mas eu sou otimista, como eu disse lá no início, e assim, eu sinto muito que existe uma sensação de um protagonismo cidadão que começa a se colocar. Né? Ou seja, a gente deixou de acreditar que a solução vai vir de fora e as pessoas estão começando a entender que elas têm que se envolver mais na solução. O que talvez seja o desafio para os agentes políticos e acadêmicos, né, seja dar foco para isso. Né? Ou seja, que pequenas vitórias a gente pode ter para mostrar que se pode fazer alguma coisa diferente. Porque as grandes agendas, às vezes, elas assustam as pessoas, mas se a gente não consegue entender que isso pode ser desdobrado em ações que vão melhorando, né, a gente acaba, no fundo, também perdendo o senso de que alguma coisa vem lá, se um asteroide está ameaçando o planeta, o que eu posso fazer contra isso? Entendeu? Como é que eu, pequenininho aqui, posso eventualmente fazer alguma coisa que mude esse destino que parece quase fatalístico? Né? O desafio talvez é trabalhar a resiliência num sentido de que, sim, tem desafios que são quase asteroides, mas que vai ser com o trabalho de todos nós que talvez a gente consiga criar o foguete ou desviar a Terra do lugar, né, da rota desse asteroide de alguma forma. Então, são coisas interessantes, vão precisar de consistência, vão precisar de persistência, vão precisar de teimosia, vão precisar de manter a percepção das pessoas, mas acho que talvez, e de novo, foi quase o fim da entrevista lá, não é uma questão de escolha, né? Não é uma que a gente possa querer ou não essa agenda. Ela, na verdade, se impõe se a gente quiser continuar a perdurar como sociedade organizada, não quisermos, aí sim, retroagir, né, a alguns milhares de humanos, né, vivendo numa outra condição no planeta. Então, como um statement inicial, mas agora fico à disposição para que vocês possam discutir, ou, né, se vocês quiserem que a gente elabore em alguma das coisas que a gente falou. Na realidade, como eu disse, né, tem aonde que a sensação de que nós precisamos trabalhar conjuntamente se desenvolveu mais rápido? Normalmente, sociedades que passaram por grandes traumas. Né? Então, assim, se a gente observa
coisas como mais recentes, tá? Vou trazer mais para cá para a gente também não promover muito para lá. Mas assim, New Orleans foi um turning point para a resiliência. Um dos símbolos da resiliência foi uma das casas que permaneceu em New Orleans lá. Na verdade, ela é mais simbólica, porque na verdade aquela casa depois acabou sendo demolida mesmo, assim. Mas assim, é a sensação, tudo está destruído, mas algumas coisas permanecem. Como é que eu vou a partir disso reconstruir uma sociedade, né? E a partir de New Orleans, uma série de políticas foram feitas e uma série de desafios se colocaram para algumas cidades grandes. Nova York, por exemplo, começou a ter um processo ativo de planejamento para enfrentar, por exemplo, o fato de que grandes chuvas poderiam fazer o rio Hudson invadir Manhattan. Como é que eu vou lidar com isso, né? Mas também ações pequenas, né? Ou seja, Medellín, né, que era talvez uma das grandes capitais, e a gente fala tanto aqui em Porto Alegre, é uma cidade irmã de Medellín, irmã também aí na Rota da Resiliência. A gente tinha uma das desestruturações sociais, né, e uma situação de segurança das piores que a gente tinha no planeta. Como é que a gente reconstrói isso, né? Como é que a gente melhora esse caminho? Foi trabalhos feitos de valorização da cidade, trabalhos feitos de dar voz ao social, trabalhos de melhorar condições físicas, né, os famosos, né, teleféricos de Medellín, que a gente tentou fazer no Rio. Mas o problema de tudo isso, muitas vezes, são agendas complexas e eu preciso continuar trabalhando nelas, né? Os efeitos vão sendo sentidos e vão ser mais impactantes quanto mais tempo passar, né? Mas se a gente for pensar algumas cidades, por exemplo, Paris ou Londres, são cidades que já sofreram dos choques mais variados, desde grandes incêndios, né? 666 vem do grande incêndio de Londres em 1666, por isso que ele ficou associado ao número do demônio, que praticamente queimou toda a cidade, porque ela é feita toda ela, né, de materiais, na época, madeira, e a cidade se acabou. Se a gente pegar Paris, ela foi invadida e destruída. Assim, a gente escava Paris, tem várias Parises ali que foram destruídas por invasões, né, seja dos vikings ou de outros povos. Por que essas cidades se mantiveram? Como elas tiveram capacidade de se reorganizar, né? Vejam que alguns dos exemplos históricos era muitas vezes os conquistadores, inclusive, tentar transformar o povo, né? Ou seja, então aquela questão, né, do abuso das mulheres e tal, era no sentido de até tentar apagar o DNA das pessoas que estavam ali, né? Porque era nesse sentido de não vou deixar recuperar, né? Isso não pode se retornar a ser meu inimigo, né? Felizmente a gente avançou desses tempos, né? Mas a gente se coloca talvez num nível de hoje o mundo é muito mais delicado, o equilíbrio global é muito mais delicado, as finanças estão cada vez mais integradas, né? A gente brinca com os efeitos butterfly, que cai uma commodity na China, a gente sente isso lá em São Cepé, né? Ou seja, nesse momento de complexidade muito maior, as soluções vão ser muito mais complexas também e a incerteza vai ser muito maior. É difícil saber que inimigos a gente vai ter que enfrentar, né? Sociais, econômicos, ambientais. Ambientais talvez sejam os que a gente consegue talvez até mais... São os mais complexos no sentido do enfrentamento, mas a gente consegue até enxergar alguns deles melhores. Então, até as soluções antigas de resiliência já não vão mais servir, né? É um caminho continuado e as soluções de hoje em dia vão ter que ser diferentes. Se fala muito na questão, a própria, né, a imprensa vem discutindo em algumas reportagens especiais a questão da mudança nos mercados de trabalho, né? Ou seja, com essa grande revolução digital, algumas profissões talvez se tornem obsoletas. Se a gente for pensar a questão dos carros, né, a gente durante todo o século XX não conseguiu equilibrar cidades porque a gente não conseguia produzir estradas na mesma quantidade que a gente produzia carros. A gente degradou boa parte das nossas cidades tentando atender a demanda de locomoção das pessoas, gerando mais tráfego, mais engarrafamentos, mais emissões, piorando as condições, não dando mais, né? Uma das coisas que degradou o quarto distrito, nosso potencial inexplorado ali, foi a própria criação da Farrapos como uma via expressa que quebra a continuidade ali, né? Então, assim, o que foi bom para alguns aspectos de integração, de rapidez, acabou tendo um efeito muito ruim ali no sentido de dinâmica do bairro e desestruturação dele em todos os seus sentidos. E, no entanto, a gente agora tem uma revolução tecnológica que seriam talvez os carros elétricos e autônomos, que talvez faça com que daqui a alguns anos seja não razoável ter um carro privado, né? Se eu tiver pequenos carros, né, autônomos, que eu simplesmente saio aqui e digo assim, preciso ir para casa, e tem um carro me esperando lá, que eu não vou ter gastos de
armazenamento, IPVA, isso e aquilo, mas eu tenho a segurança que esse carro vai me levar em casa lá, ele não vai precisar mais ser um super carro. Esses carros vão provavelmente ter inteligência artificial, eles não vão precisar ter freio, né, eles vão ser muito mais eficientes, e talvez boa parte da rede de estradas que a gente tenha pode ser transformada num pequeno trilho onde passam carros, né, que estão inteligentemente sabendo quais são suas rotas. Então, que talvez tenha sido um desafio que a gente não venceu no século XX, se torne irrelevante no século XXI. Né? Assim como se eu tiver carros voadores, acabou parte do meu desafio. Então é isso que a gente nunca pode saber exatamente para onde que o desenvolvimento humano, felizmente, né, e a atividade humana nos leva. Então, que talvez sejam desafios de hoje, não sejam os desafios de amanhã, porque a gente vai ter achado soluções sociais, tecnológicas, econômicas para superar eles. Por isso que nunca vai haver uma resiliência absoluta. Né? Os próprios desafios vão mudando, porque a nossa característica como sociedade humana, a nossa característica como indivíduos também vai mudando. Né? Se a gente colocar talvez o nosso desafio de resiliência maior, a gente sabe que um dia o nosso Sol vai deixar de existir, a gente sabe que um dia a Terra vai esfriar. Talvez o desafio de resiliência seja, nós vamos ter que nos tornar exploradores espaciais em algum momento. Né? Ou seja, nós vamos ter que colonizar outros planetas. Não nós, nem outras gerações, talvez, mas é inescapável. Só que talvez a gente tenha coisas mais importantes para responder nesta geração do que a exploração espacial, embora a SpaceX esteja ali também, né? Ou seja, quem pode já se comprar um lugar privado num voo espacial, né? Então, é isso, essa complexidade, essa incerteza, essa admirável mundo novo trará sempre desafios novos. Como é que eu posso me preparar? Tendo conexões. Se eu tiver uma economia diversificada, se eu tiver relações humanas solidárias, se eu tiver um equilíbrio no meu uso e preservação do meio ambiente, eu estou mais preparado para lidar com essas incertezas do que se eu tiver com um modelo muito extremo, né, seja social, seja econômico, seja ambiental. Lírio, então, da Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Um prazer, né, estar aqui, ouvindo um pouco. E, claro, dentro da área ambiental, como o senhor mesmo citou, né, tem algumas interfaces, umas nuances um pouquinho diferentes. E, a grosso modo, não sou especialista como o senhor, e a gente conhece muito pouco sobre o tema, mas resiliência popularmente é voltar ao estado normal, mais ou menos isso. Considerando que na área ambiental dificilmente a gente consegue voltar a esse estado normal, exemplificando, nós consumistas como somos, né, a questão de resíduos, mais resíduos todos os dias nas grandes cidades e pequenas também, inclusive na área rural, né? A gente faz os aterros são usados, em um momento eles são extintos, né, mas eles têm que ser recuperados para aquela área se recuperar, entre aspas, porque voltar ao estado anterior, né, ou ser, né, usar o popular da resiliência, não se consegue, né, não se chega até lá. Então, dentro dessa ótica, professor, o que Isso é bem interessante, acho que foi uma excelente pergunta, né? Porque assim, realmente tem essa impressão de que a resiliência seria não mudar, né? Eu sinto uma perturbação e volto onde eu estava. Na verdade, não, né? Hoje a leitura mais moderna de resiliência entende que, na verdade, tudo é dinâmico, até porque não existe um estado natural, né? A natureza não foi como ela é sempre. Nós tivemos ciclos de glaciação e deglaciação, nós tivemos mudanças de temperaturas, nós tivemos eras de dinossauros, nós tivemos lugares que eram selvas e hoje são savanas. Ou seja, não existe um estado natural per se, né? O que a gente tem que garantir é que a gente volte a um estado funcional, um estado de equilíbrio, não necessariamente o equilíbrio pré-existente, mas algo que me permita continuar equilibrado. O problema da resiliência é quando eu começo a desviar muito para um extremo, né? Ou seja, eu começo a consumir todo o meu o meu campo livre para plantações
Isso significa o quê? Eu estou me tornando cada vez menos resiliente. Por quê? Porque a diversidade é o equilíbrio que me permite entender que eu preciso ter plantações porque eu preciso me alimentar, mas eu preciso ter o verde porque senão essas plantações não vão ter água, eu não vou ter conforto térmico, eu não vou ter diversidade biológica, não vou conseguir novos remédios. Então, assim, talvez a resiliência seja mais importante justamente porque ela traz essa noção de equilíbrio. Um equilíbrio não estático, um equilíbrio que vai ser dinâmico, um equilíbrio que vai se modificando conforme o próprio planeta, nós como sociedade, tudo vai se modificando. Então, é nesse sentido de uma busca de equilíbrio, mas não necessariamente de um estado contínuo, uma êxtase nesse sentido. Né? Oi, boa tarde. Dentro da lógica, essa lógica de que nada é estático, né? Estamos sempre em movimento e a caminho. As cidades atualmente têm sofrido um fenômeno social e principalmente tecnológico, que são as cidades inteligentes, né? Tornarem-se cidades inteligentes. Muito disso vem exatamente pela difusão de dispositivos, principalmente, e esses dispositivos, muito deles são dispositivos de medição, inclusive, né, ou que propiciam a medição, que ajuda, né, num certo nível, a governança. De que modo isso, pensando na resiliência dessas cidades e das cidades, principalmente, de que modo isso tem, e também pensando na lógica da evolução, de que modo isso tem impactado? Existem estudos sobre isso já? Estudos completamente, assim, digamos, que cobrem e elucidam tudo, não, né? Porque, assim, justamente, a resiliência é complexa e ela tem esse perfil de estar evoluindo junto com a própria evolução dos equilíbrios que a gente vem gerando. Então, mas certamente a questão digital ela permite alguns componentes. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Na verdade, as nossas cidades sempre ao longo da sua vida tentaram ser mais inteligentes, né? Quando eu tentava fazer um agrupamento, que eu tinha uma praça central e muralhas em torno, eu estava tentando ser mais inteligente, eu estava me protegendo dos inimigos e gerando relações sociais. Quando eu botei a primeira torre numa sociedade romana, porque eu tinha um sino para avisar as pessoas que estava pegando fogo em algum lugar. Né? Ou seja, mas é só para a gente entender assim, claro que existe um momento de smart cities hoje, né? Mas a gente não imaginar que a gente nunca fez nada em relação a isso. Talvez às vezes até a gente tenha que olhar para o passado e entender. Nós vemos numa tradição disso. O problema é que agora o jogo da inteligência está no jogo digital, né? A revolução do digital permitiu fazer certas coisas com as cidades hoje, de que em cada relógio eu possa ter uma câmera, em cada semáforo eu possa ter um GPS, que eu possa transmitir informações da cidade para o celular de cada pessoa em tempo real. Isso, obviamente, não era permitido mais adiante. Então, assim, qual é o nosso desafio? Que níveis de inteligência a gente pode construir com essa digitalização que hoje está se tornando muito comum, né? No momento que, sei lá, 5% das pessoas tinham celular, ele não era tão impactante sob o ponto de vista de uma gestão urbana. No momento que 95% das pessoas têm celular, ou que as pessoas têm 2 ou 3 celulares, e esses celulares ainda são smart, né, eu passo a ter isso como um instrumento que eu não posso deixar de utilizar, porque eu estaria perdendo um instrumento de gestão urbana extremamente importante. O problema, a gente tem poucos anos disso, né, então a revolução foi muito rápida, né, então, assim, tem gente testando os mais diferentes modelos de democracia digital, de gestão digital. A IBM, todas as grandes empresas, né, de processamento de dados, hoje nem processamento de dados, de, sei lá, gestão digital, hoje elas já se transformaram elas próprias para poder continuar existindo, elas tiveram que ter essa capacidade camaleônica, né? Ninguém mais hoje vende computadores, né? Um negócio das impressoras não é vender impressora, é vender tinta, e muitas vezes vão ser serviços de impressão, ou vai ser atualização de softwares. As próprias empresas, para sobreviver, elas também têm que se adaptar a uma economia que muda. Mas se tu pegar os maiores players, digamos assim, desse lado, né, de grandes sistemas, estão propondo sistemas de gestão de cidades. Por quê? É à toa? Não, porque as cidades é onde a gente está gerando mais dado, né? Hoje a gente começa a ter dados eletrônicos de tudo.
as velocidades dos ônibus, as estações meteorológicas digitais, que eu sei a quantidade de chuva, as emissões. Eu começo a ter dados daqui a pouco onde as pessoas estão se movimentando por mapas de calor. Já tem empresas tecnológicas que conseguem, pelo celular, saber onde é que as pessoas estão passando mais, né? E isso pode ter impactos desde eu entender fluxos de transporte, ao entender que comércios ou que posições são mais interessantes para marketing. Há alguns anos se fala, por exemplo, de tu poder entrar num supermercado e as ofertas em certos painéis estarem moduladas porque o supermercado sabe que itens que o Madalena compra, entendeu? Ou seja, né, isso já tem como experimental, mas isso está começando cada vez a invadir a nossa vida do dia a dia. Então, eu acho que assim, certamente isso vai nos abrir oportunidades maravilhosas, né? Não dá ainda para prever todas elas que vão acontecer, mas o jogo do século XXI vai ser um jogo de inteligência, né, urbana, vai ser um jogo de grandes dados, né, essa questão do data analysis, da capacidade de tomar decisões baseado em grandes massas de dados. Tem uma companhia inovadora aí que ganhou muito dinheiro só analisando os dados dos pontos dessas máquinas automatizadas de venda de refrigerantes ou de itens aí, né? Por quê? Porque aquilo lá, tu tinha um registro de quanto eram vendido em cada local, mas ninguém nunca tinha pensado em pegar esses dados e dizer o seguinte: bom, vamos saber em que locais que alguma companhia é mais forte, como é que são os padrões de compra de outros lugares. Era um dado que estava lá e ninguém utilizava, era um valor perdido. Esse pessoal teve uma ideia e disse assim: cara, vamos pegar esse dado e eu faço uma análise mercadológica disso. Eu posso te dizer aonde está vendendo bem e onde está vendendo mal. Eu posso dizer que tipo de público tu tem ou não tem, entendeu? Então, essa inteligência vai ser cada vez mais pervasiva, né? O Google sabe para onde eu vou viajar. O Google me dá roteiros baseados nas minhas últimas pesquisas. Ele outro dia disse assim: olha, tem um e-mail teu que disse que no dia 4 de abril tu tem um encontro lá. Tu quer reler este e-mail? Ou seja, a inteligência está ficando uma coisa... né? O Big Brother já está aí, né? Ou seja, só que criemos um Big Brother do bem, né? Não um Big Brother orwelliano, né? Que nos controla, mas um Big Brother que nos ajuda. Sempre... Veja, mais um choque possível, né? Que se eu falasse sobre isso nos anos 80, será que a tecnologia vai ser tanta que ela pode nos transbordar, ela pode começar a nos atrapalhar? Isso não era um choque que eu podia prever em algum tempo, né? E a mudança tecnológica que a gente fez ameaçou algumas cadeias industriais centenárias, pura e simplesmente, né? Elas provavelmente não vão ter muitos anos de vida a mais, algumas dessas cadeias industriais, né? Não que eu vou aqui dizer nenhuma delas para não dizer que eu estou baixando o estoque de qualquer tipo de empresa, aí, ou coisa do tipo, as ações e tal. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar? Alguma pergunta, uma dúvida? Acho que é importante a gente botar também um pouco do contexto, por que a gente está participando da Virada Sustentável, por que o professor está aqui, por que a representante da secretária da PNL, Lilian, também está aqui. Os companheiros também todos do partido, do deputado, porque é difícil, ele mudou de partido, já falou outro partido, mas ele não é mais o mesmo partido. O deputado vai protocolar agora a nova proposta de lei, né, sobre o projeto Rio Grande Resiliente. Então, a gente está fazendo agora uma pequena viagem para alguns municípios do Rio Grande do Sul para coletar mais informações, né, de cada município, para entender um pouco da realidade também, para que isso possa estar dentro da proposta de lei que vai ser protocolada a partir de mês que vem. Eu acho que a gente protocola essa lei. Com isso, a gente vai poder ter mais insumos e também poder colocar isso num projeto de lei antes de ele ser levado à Assembleia. Uma coisa importante que a gente está fazendo dessa discussão dentro das cidades é para não chegar com um projeto de lei, né, que simplesmente tem a realidade local aqui de Porto Alegre, mas também que entenda um pouco a realidade das próprias cidades que vão criar os seus grupos de resiliência. O que a gente está tentando propor em cada uma dessas cidades é que cada cidade cria o seu grupo de resiliência com a universidade, com o setor privado, com o setor público, com a sociedade civil, para que ajude a discutir muito parecido do modelo que a gente fez aqui em Porto Alegre, né? Que a gente tinha várias organizações, várias entidades participando para que isso realmente pudesse acontecer, né? Então, até o final do mês a gente tem isso protocolado, mas até lá a gente consegue trazer mais insumos das cidades, né? E se eu colocasse alguns desafios para a gente poder avançar na resiliência, essa questão da articulação é fundamental, né? O que foi um pouco aconteceu em Porto Alegre. A questão do ouvir.
qualquer comissão de resiliência de um município, etc., a primeira coisa é ouvir o que está acontecendo. Entender que a gente não precisa, às vezes, criar tudo do nada. Que bons exemplos tem. E como é que eu transformo os anseios em ações? Eu acho que e pequenas ações, às vezes, que vão... Por exemplo, por que a gente não tem uma política mais agressiva de pequenas composteiras em todas as escolas estaduais? Isso não demanda recursos muito grandes, isso poderia ter um impacto interessante de redução já de algumas coisas, isso cria cultura, isso permitiria que talvez a gente tivesse uma geração de renda adicional para de algumas dessas coisas. Então, assim, tem coisas que não são a exploração espacial, tem coisas que são coisas pequenas que a gente poderia estar fazendo de maneira mais inteligente, mais proativa, mas levando a agenda para onde a gente sabe que ela precisa ir, né? Porque às vezes a gente discute, nós temos que mudar a consciência ambiental e etc. E a gente não consegue detalhar isso em nível de ações pequenininhas que façam um trabalho de formiguinha, né? Porque mudanças culturais não são fáceis, né? Eu estava dizendo aqui assim, todo mundo quer que simbolicamente, né, que o planeta seja melhor, sustentável, mas na hora que eu tenho que fazer escolhas duras, né, do que eu vou comer ou não, ou de que embalagens eu vou utilizar, ou de que roupas, aí começa a me incomodar, né? Porque aí eu pago a pagar o preço eu mesmo. Então, para a gente manter a energia para as mudanças que a gente precisa, muitas vezes a gente precisa dar o exemplo, né? O vizinho está fazendo, o outro está fazendo, e a gente precisa também facilitar a vida das pessoas. Tem maneiras de fazer isso simples, tem maneiras de eu te ensinar como fazer, tem maneiras de eu fazer contigo, né? E não simplesmente ativar só a culpa das pessoas, né? Acho que isso talvez seja um desafio também da resiliência, né? Ou seja, vencer a passividade e vencer o puro complexo de culpa que, na verdade, me faz voltar à negação. Pô, eu me sinto tão culpado disso que nem vou pensar nisso, porque senão eu vou me sentir tão mal em relação a tudo que está acontecendo, tão ameaçado que... Então, assim, como é que a gente vai equilibrando, trazendo as pessoas, mantendo elas motivadas? Eu acho que essa é o desafio que se coloca. Mas tem coisas interessantes acontecendo, e aqui eu deixo, né? Por exemplo, em Porto Alegre, de novo, né? Está se estruturando, e algumas das pessoas que estão nessa sala estão envolvidas até, né? Um movimento 250 anos. Isso é muito bacana, né? Ou seja, um movimento teoricamente né? Convicções de todos os tipos, versões de todos os tipos, em que ela está convidando as pessoas a dizer o seguinte: olha, daqui a alguns anos, 2022, a gente faz 250 anos na cidade. Será que a gente não pode fazer nada para entregar 250 anos uma cidade melhor do que a gente tem hoje? Porque todo mundo reclama um pouco de algumas coisas, né, sobre a sua cidade. Mas o que eu posso fazer para ela chegar nos 250? 250 sendo no sentido simbólico, né? Ou seja, tem que ter ações que já melhorem amanhã, mas os 250, o festejar os 250, será que a gente pode festejar 250 anos de Porto Alegre mais felizes, né? Eu tenho um amigo internacional que um dia brincou com a gente, mas por que Porto Alegre, se está todo mundo meio triste, tenso aqui na cidade? Pô, que mal, né, que a gente está dando essa impressão, né? Está na hora da gente reagir nesse sentido, né? Então, e a reação passa por ação, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para mudar isso? Professor, de novo, então, para pequenas ações, né? E vou me valer do exemplo dos resíduos de novo. Além de chefe de gabinete, sou coordenadora da assessoria de educação da secretaria, sou servidora pública, sou professora da rede pública estadual. E a questão da política educacional, especificamente a política de educação ambiental, se tem uma dificuldade muito grande, assim como se tem, eu posso comparar, eu acho, com a da resiliência, né? Das pessoas se entenderem, né? Entenderem o que é, como podem agir, como podem reagir até mesmo em algumas situações. Então, eu concordo, exemplo da composteira, né? Nós não precisamos de nenhuma lei, existe a lei nacional que trata sobre a questão da gestão dos resíduos, que fala da questão, né, da compostagem, nós temos a lei estadual. Hoje, dois colegas da secretaria voltaram de Bagé, onde foi feito um seminário com a universidade, enfim, de novo se falou sobre isso, e assim é o dia a dia nosso, né? E quando recebemos prefeitos, gestores, enfim, né, com a dificuldade com o trabalho que eles têm da gestão dos resíduos no seu município, isso está muito caro, né? Eu tenho que levar para tal lugar, ou vocês não estão licenciando tal lugar porque não pode, enfim. De novo, desculpe, de novo se volta para aquela questão assim: qual ação o senhor está fazendo para mudar isso, né?
né? O que existe coleta seletiva na cidade, o resíduo orgânico vai junto com o senhor está pagando o peso do resíduo orgânico para levar para X cidade, né? Então, eu estou vendo essas duas questões, educação, mudança de comportamento, né, e resiliência, muito próximas, numa linha muito tênue e também muito difícil da gente seguir, porque a gente sempre tem, esse caminho é duro. Eu estou nele há mais ou menos 22 anos, né, na educação ambiental, e ele é duro porque as pessoas que são imediatistas, elas querem resultados hoje, né, no mais tardar amanhã. E, de novo, né, a resiliência, a educação ambiental, a educação cultural, não se consegue isso, né, de forma imediata. E aí, às vezes, essas ações pequenas, que somadas vão dar um grande resultado, elas são menosprezadas, ou elas são indiferentes, ou elas não têm a primeira página do jornal, né? E eu acho que essa dificuldade de trabalhar isso, inclusive em todas as secretarias, em todos os governos, em todas as estruturas governamentais, de pensar um pouco mais num planejamento, de uma escola ter no seu projeto político-pedagógico a criação de uma composteira, um projeto, né, para se valer daquele material, para não jogar. Enfim, são situações pequenas, né? É uma dificuldade e passa realmente por mudança de comportamento, de atitude, e é o meu dia a dia, eu no meu trabalho, eu na minha casa, eu no meu bairro, na minha rua, enfim. É tarefa grande para todos nós, isso sem dúvida. Com certeza, mas eu acho que assim, ó, principalmente no século XX lá, né, eu acho que a gente estava na era de peixes, estamos na era de aquário, então acho que mudou um pouco assim. A gente estava tão preocupado com, nós temos que enfrentar o grande problema, nós precisamos de uma grande política e tal. Não que isso não seja necessário. Eu preciso ter planejamento, eu preciso ter políticas estruturantes. Só que isso talvez nos ofuscou muito de dizer, olha, eu preciso ter os dois lados, né? Não adianta só ficar pensando. Então a gente cria super projetos, então vamos mudar as leis, então vamos não sei o que lá, então vamos fazer um código, vamos fazer uma emenda constitucional. Às vezes é necessário, mas se eu não complementar isso com um trabalho de base e valorizar esse trabalho de base e ação, começa a ficar muito distante isso da vida das pessoas e começa a se perder energia. Então, acho que talvez o truque, acho que começa a acontecer nesse século XXI, né, isso que eu tenho sentido um pouquinho, as pessoas estão entendendo um pouco que, tá bem, eu preciso trabalhar aquelas grandes agendas, mas o que dá para a gente já ir fazendo, né? Que é equilibrar um pouco de planejamento com um pouco de fazimentos. A gente vivia dizendo que resiliência é equilíbrio, eu tenho que pensar o grande, mas eu tenho que pensar o pequeno também, né? Então, assim, ó, como é que a gente vai trabalhando? E acho que também está havendo uma mudança de maturidade das instituições, de que elas começam a entender que elas não precisam fazer sozinhas, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, tinha muito assim, não, se não for o meu projeto, se não for eu que estou liderando, não, eu não vou fazer. Foi tu que começou, te vira, entendeu? Eu acho que o nível de maturidade institucional está começando. Nós vamos assinar uma aliança pela inovação, né, na segunda-feira, URGS, PUC e Unicinos, que foi uma evolução natural de uma aproximação, de uma interpenetração e do entendimento que os ecossistemas de inovação dessas universidades têm muito mais a fazer juntos do que cada um deles separados. Isso, se eu falasse alguns anos atrás, eu ia dizer nunca que vai acontecer, entendeu? Mas está mudando, entendeu? Assim, eu acho que as coisas estão começando a acontecer. As próprias escolhas, se a gente observa hoje o que são as prateleiras do supermercado, tem muito mais escolhas naturais, saudáveis, mudanças de alimentação do que a gente podia imaginar. Ou seja, às vezes a gente não percebe, essa mudança cultural está em curso. O que todos nós temos, e principalmente a gente que está um pouco mais, né? Eu digo muito que quanto mais eu fui ficando mais velho, eu fui tendo mais pressa e mais vontade de que a gente conseguisse transferir o que a gente está gerando na universidade mais rápido, porque eu quero ver isso acontecer, né? Ou seja, começa a ficar mais impaciente, tu quer ver essa coisa. Então, assim, eu acho que às vezes dá essa sensação de, está demorando muito. Está um pouco, mas eu acho que as condições hoje estão melhores e acho que a gente avançou um pouco e de fato, a agenda da resiliência e da sustentabilidade, elas andam de mãos dadas, né? Elas não são agendas diferentes. Elas estão falando da mesma coisa, em aspectos um pouco, com visões um pouquinho diversas, né? E é isso que eu digo. A agenda da resiliência, de alguma maneira, é uma meta-agenda que passa pela agenda de desenvolvimento urbano, sustentabilidade, a agenda de gestão de riscos.
tudo isso, se for resolvido, me dá mais resiliência, né? Então, ela com certeza, elas podem progredir muito de mãos dadas nesse sentido e certamente, para a gente ser mais resiliente, se a gente não tiver algumas ações que sejam pró-sustentabilidade, não tem como. Liguei, pronto. Quer falar? Quer falar alguma coisa? Sobre o seu doutorado? Não? Tá bom. Não quero te constranger, não. E precisa de uns campeões, assim como o Madá, que mantenham aí, né, ativando tudo ali, né, com o deputado, com todos esses aqui que estão aqui nessa comissão. Parabéns, né, por esse trabalho, né. Que bom que vocês também são teimosos, né, porque o melhor de tudo é a gente, de alguma maneira, ser teimoso juntos, né, porque aí tem mais chance. Ser teimoso sozinho contra todo mundo não tem muita graça. Tem que unir as teimosias para a gente poder avançar. Por favor. Não seria uma pergunta, mas mais uma colocação. Eu sou de Novo Hamburgo, Letícia. Eu sou bióloga, servidora no município e trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Também fui professora durante um determinado período e trabalhei com educação ambiental, com crianças, né, de 6º a 9º ano. E é visível a diferença, né, da experiência que eu tive. Fiz horta com as crianças na escola, fiz compostagem também, e o resultado que se vê com crianças em sala de aula, em escola, é bem diferente trabalhar com adultos depois, principalmente nessa área ambiental. Né? A educação ambiental que a gente faz, né, na Secretaria do Meio Ambiente é, infelizmente, multa. Né? O legado está lá, o que a gente quer é acelerar isso, né? Alavancar isso. Como eu disse, a gente está impaciente, né? Queremos mais coisa mais rápido. Né? Então, infelizmente, né, há uma infração, né, e a pessoa é autuada. Mas nós conseguimos, mesmo dentro de um ato infracional, né, oferecer uma forma de educação ambiental também, né, no caso de... quando há uma supressão de vegetação, né, um corte de uma árvore ou até uma poda irregular, fica condicionado no auto de infração que aquele autuado ele deve participar de uma oficina de arborização. Então, nessa oficina, a gente dá uma palestra e explica por que a árvore não pode ser cortada sem a devida autorização, né, porque ela tem que ter uma compensação para isso, e por que ela não pode ser podada daquela forma, né? Tirar toda a copa da árvore. Então, é uma medida educativa, não só a questão monetária, né? A questão pecuniária, né, da multa, mas também foi uma alternativa que porque as pessoas não entendiam, né? Eram autuadas, pagavam a multas e eram reincidentes. Então, isso, só a multa em si, ela não traz a medida educativa. Né? Então, a gente buscou a alternativa de como fazer para que as pessoas entendam o porquê que elas estão sendo autuadas e o porquê que elas não devem repetir aquilo ali. E tem trazido resultados. Né? É uma experiência assim, que tem dado certo. Brilhante, né? Ou seja, você tocou num ponto que talvez a gente não tivesse coberto, que é super importante, né? A batalha é para ganhar o coração das pessoas e para fazer sentido o que a gente está dizendo, né? Ou seja, se a gente não vencer essa batalha da comunicação, é que nem gestão de riscos, né? As pessoas estão em áreas perigosas. Tu achar que tu vai fazer uma gestão de riscos eficiente, dizendo só, não dá para fazer, né? Saiam daqui, não pode ocupar, não funciona, né? Ou seja, assim, as pessoas não funcionam dessa maneira. E pior, no caso ambiental, a gente tinha algumas práticas insustentáveis que eram práticas correntes, né? Então a gente tem que desmanchar aquele conhecimento para construir um novo conhecimento. E isso passa pelas pessoas entenderem que tem alguém querendo trabalhar com elas para mostrar qual é a solução. Não tem só um caráter proibitivo associado a isso, né? Do tipo, não faça, mas tem um caráter, não faça por causa disso. E olha, talvez tenha uma maneira diferente de fazer que pode dar um outro resultado. Essa é uma política muito mais inteligente de trazer as pessoas e de ter resultados a longo prazo, né? E isso serve tanto para o campo de sustentabilidade, quanto para o campo de gestão de riscos e, consequentemente, serve para a resiliência. Concordo. Se a gente não trabalhar menos punindo e mais engajando, mais trazendo as pessoas, ajudando elas a se transladar para uma outra
percepção e por uma outra conduta, não vai funcionar, né? Teria que ser um exército brutal de fiscalização, né? É que nem o nosso sistema tributário, né? Tem muito mais gente suportando o sistema do que ele gerando, na realidade, recursos, né, como deveriam ter. Bom, pessoal, queria... a ideia era mesmo ser uma conversa mesmo nesse dia de virada sustentável. Eu queria, de novo, saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. A gente marcou das 16 às 17 horas. Queria agradecer ao professor, a Aline, também a participação de vocês aqui, agradecer a todo mundo. Dizer que a gente está lá com o projeto de lei, está esperando ainda para ser protocolado. Então, quem quiser trazer seus insumos, por favor, a gente está aqui para isso, para ajudar também, nas cidades também. Então, a gente está aqui. Obrigado mesmo, professor, obrigado aos dois pela disposição novamente, viu? Obrigado. Uma salva de palmas para vocês, né, por favor.